Olá, muito boa tarde. O Band Cidade de hoje começa destacando que, apesar do início do período chuvoso, comunidades ribeirinhas aqui do Amazonas ainda sofrem com os reflexos da seca dos rios na região. Na zona rural do município de Iranduba, moradores convivem com o isolamento. Os prejuízos são muitos, principalmente para os agricultores. Veja na reportagem de Tiago Gonçalves e Jackson Rodrigues. No caminho, onde o principal meio de transporte é por via fluvial, o surgimento de praias quilométricas sinaliza uma seca extrema. O que também preocupa quem habita essas regiões de várzea é o fenômeno chamado de terras caídas. Os barrancos encharcados cedem nas margens dos rios durante a vazante. As erosões ameaçam as comunidades ribeirinhas. As dificuldades onde o cenário amazônico se modifica são grandes. Na Ilha da Marchantaria, no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, os comunitários se reúnem para discutir os problemas. Por conta do rompimento de cabos, inclusive subaquáticos, eles estão sem energia elétrica há cerca de um mês. Pega um peixinho aqui no lago, vem, trata e come, que não tem nem como guardar, né? Pode você ver aí como é que tá frio. Aqui é a água do rio que mata a sede dos moradores. Todos os dias, Paulo captura água diretamente do rio Solimões e tende a enfrentar o barranco alto para abastecer a casa. Mas onde não tem o líquido potável, a saúde é prejudicada. Olha a água que a gente bebe. A água só é lama. Isso daí prejudica a saúde de qualquer uma pessoa, né? Tudo é muito desafiador, onde a vazante dificulta ainda mais. Comunidades inteiras estão sofrendo com a dura realidade da seca dos rios na região. Os ribeirinhos vivem praticamente isolados. Para chegar ou sair daqui, só é possível se for de barco. O morador que não tem uma embarcação precisa contar com a ajuda dos outros. A sobrevivência é da pesca e agricultura. Com a terra seca, boa parte do plantio é perdida. Os agricultores também contabilizam prejuízos pela dificuldade de escoar a produção. É difícil para tirar o sustento da gente, né? Que a gente tem que batalhar mesmo, tem que lutar. Os rios devem elevar o nível em breve, mas enquanto isso, a estiagem castiga as populações do Amazonas. Estamos saindo de uma cheia há 2 meses. Dificuldade tão grande de ver agora uma seca também que nunca tinha acontecido aqui nas comunidades do interior de Iranduba. No município de Iranduba, boa parte da orla está comprometida devido ao deslizamento de terra. Onde o acesso é feito pela estrada de barro, riscos para os motoristas, que também não escapam da lama. De repente, se alguém passa mal aqui, é complicado até de chegar a ambulância. Por aqui, escolas também estão com as aulas prejudicadas no momento. As pessoas tentam se acostumar com as mudanças, mas é difícil garantir o sossego. A família de seu Mauro sabe bem o que é isso, com a casa flutuante que ficou encalhada na orla. É a primeira vez. Nunca tinha ficado em terra assim, não. Flutuante aqui. É assim, driblando os efeitos da natureza, que os moradores seguem a rotina em plena Amazônia. E ainda falando sobre os reflexos da seca dos rios, a maioria dos produtos que chega ao Amazonas utiliza o transporte chamado de rodo fluvial. Uma parte feita por estradas e outra pelos rios. E com o período de vazante, a navegação ficou mais complicada e alguns produtos ficaram mais caros. É o caso das frutas e verduras. Por outro lado, o período significa fartura de peixes na região, uma boa opção para quem quer comer bem, pagando pouco. Balcões repletos e preços acessíveis. Uma combinação que agrada o cliente. Em tempos de vazante, comprar peixes regionais pode ser uma boa opção para o consumidor economizar. Barateou demais, o pirarucu a gente estava comprando de R$15, agora nós estamos vendendo de 12, 10, o filé de 15.
Barateou demais, né? Por causa da vazante, o rio seca, os lagos ficam muito baixos e facilita muito para o pescador pegar o peixe, tanto no lago como nos rios, principalmente o peixe miúdo, como jaraqui, sardinha, pacu, curimatá, esses peixes estão bem em conta mesmo, porque essa época facilita muito para o pescador pegar. Na feira da Manaus Moderna, no centro de Manaus, a média de preço está assim. A sardinha é vendida por R$1 a unidade, o jaraqui, R$2 e o tucunaré, R$7 o quilo. A farinha, um dos principais acompanhamentos do peixe para o amazonense, também baixou o preço e chega a custar R$3,50 o quilo. O produto foi o item da cesta básica que mais recuou o preço no mês de outubro, segundo o DIEESE. Mas do outro lado da feira, a situação é um pouco diferente. A seca dos rios prejudica o preço do frete de frutas e verduras. Aí atrapalha lá, atrasa 5 dias, 10 dias, aí aumenta o preço. E fica pouco a mercadoria no mercado, ele aumenta. Concorrência, ó. O próprio comerciante, ele oferta o preço para guardar o produto para ele. A mercadoria que chegava com 6 dias, hoje passa a chegar com 10 dias, até com mais. Os rios estão muito baixos. E quando fica muito seco assim, com certeza o frete das balsas também aumenta. E não se engane, até os produtos ditos regionais podem vir de fora do estado. O regional não é daqui do Amazonas? Não, é da Bahia. Bahia tem no Pernambuco. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também no interior. Em Juruá, a previsão é de muita nebulosidade com chance de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Em Tabatinga, o tempo fica bastante instável e há probabilidade de pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Manaus, a previsão para sexta-feira é de muitas nuvens com possibilidade de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 27 e 31 graus. A greve dos funcionários da Petrobras completou 5 dias nesta quinta-feira no Amazonas. A categoria acompanha o movimento, que também suspendeu as atividades nas refinarias de mais 5 estados do país e que pede mais investimentos na estatal. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis, por enquanto a paralisação não compromete o abastecimento aqui no estado. Trabalhadores em greve e o motivo não é aumento de salário. Desde que a Petrobras virou alvo de operações da Polícia Federal e funcionários foram identificados em casos de corrupção dentro da empresa durante a Lava Jato, a imagem da estatal, que até então era considerada o orgulho do Brasil, ficou manchada e, por consequência, o nível de confiabilidade de investidores despencou. Época de investimentos cortados. Nós lutamos para que a Petrobras continue investindo no país e continue investindo nos seus trabalhadores. Com o plano de desinvestimento que a Petrobras lançou por conta de todos esses problemas que vêm aparecendo na mídia, a Petrobras busca reduzir direito dos trabalhadores. No mês passado, a Petrobras anunciou que vai reduzir em 11 bilhões de dólares a previsão de investimento para os anos de 2015 e 2016. Durante este mesmo período, os cortes vão chegar também ao setor operacional. A previsão é economizar 7 bilhões de dólares. Com isto, funcionários de 6 refinarias em 6 estados brasileiros temem que alguns benefícios sejam comprometidos. Uma pauta pelo Brasil, uma pauta onde a Petrobras se mantenha como uma empresa que investe no país, uma empresa integrada de energia, que tire do poço ao posto. Em Manaus, 7 mil metros cúbicos de petróleo são refinados por dia. A greve aqui começou no domingo e não tem previsão para terminar. São 2.000 funcionários de braços cruzados. Segundo o sindicato que representa a categoria, os trabalhadores tentaram manter os 30% atuantes, como manda a lei de greve. Mas a direção da refinaria preferiu que eles nem entrassem nos locais de trabalho. E aí, claro, gera especulação. Será que nos próximos dias pode faltar gasolina e óleo diesel nos postos de combustíveis da cidade? O presidente do Sindicato dos Revendedores Varejistas de Combustíveis do Amazonas diz que entrou em contato com 3 grandes distribuidoras que atuam em Manaus. E, por enquanto, a hipótese de desabastecimento está descartada. É para ficar tranquilo que até o presente momento não existe escassez de combustível. Até agora está normalmente, eles estão recebendo e estão repassando normalmente. A justificativa, segundo o Sindipetro, é que máquinas lá dentro estão sendo operadas por funcionários que têm cargo de confiança. A Petrobras, que está trabalhando lá dentro com pessoas que
não têm uma qualificação porque estão afastadas do posto de trabalho já há algum tempo, são coordenadores, são supervisores, são até gerentes, mas somados a um grupo que decidiu não fazer a greve, mas um grupo pequeno. Indígenas que participam da etapa regional da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista protestaram na Assembleia Legislativa do Estado esta manhã. Eles são contra a proposta de emenda constitucional que transfere a competência de demarcação de terras indígenas para o Congresso Nacional. No início da manifestação, dança que representa a união dos indígenas para um confronto. Índios de várias etnias protestaram em frente à Assembleia Legislativa do Estado esta manhã contra a PEC 215, que prevê transferir ao Congresso Nacional o poder de demarcar terras indígenas no país. É uma grande ameaça se transferir a responsabilidade de demarcar as terras indígenas para o Congresso Nacional, onde tem mais de 400 deputados e que grande parte são bancados pelos ruralistas que têm interesse no agronegócio e que nós não pertencemos a essa escala. A terra para a gente tem valor de vida. Eles também reclamam da extinção da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, a CEINDE. Na capital, os grupos participam desde a última terça-feira da etapa regional da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista, que discute, entre outros assuntos, os direitos indígenas. Na Assembleia, foi prometida a realização de uma audiência pública com as lideranças. Os indígenas deixaram a Assembleia com um ritual de comemoração. Cerca de 30 famílias que desde o início do ano ocupavam uma área invadida no bairro Puraquequara, na zona leste de Manaus, tiveram que deixar o local na manhã de hoje em mais uma reintegração de posse na cidade. Esta área no bairro Puraquequara foi invadida em março deste ano. De acordo com o mandado de reintegração de posse, a terra é de propriedade particular. Hoje, o que os invasores não queriam, aconteceu. Com o mandado nas mãos, oficiais de justiça e policiais militares retiraram todos que ocupavam a área de forma irregular. Máquinas derrubaram os barracos. Segundo líderes da invasão, comunidade Melhor Viver, 280 famílias moravam aqui. Porém, a polícia diz ter feito um levantamento e chegou a um número bem menor. Segundo um levantamento que foi feito há 2 semanas pela Polícia Militar, mora efetivamente no local cerca de 30 famílias. A partir deste ponto, quem saía da invasão não voltava mais. Essa ladeira delimitava até onde a imprensa podia chegar. Lá dentro, os invasores dizem que existem marcos que indicam que a terra é do governo do estado. Para eles, a reintegração de posse é irregular. Agora, este mês, o senhor entrou com esta reintegração de posse, sendo que as documentações são um pouco contraditórias, até porque ele não apresentou nenhuma georreferência do local, não apresentou devidamente as limitações, não identifica de fato qual é o limite de cada terreno, suas laterais, fundo, ou quem é o seu vizinho, coisa parecida. A reintegração terminou no início da tarde de hoje e transcorreu de forma pacífica. 97 celulares, 33 estoques, como são chamadas as facas artesanais, 8 tesouras, dinheiro e cerca de 100 porções de drogas. Esse foi o resultado da revista realizada na manhã de hoje pela Secretaria de Administração Penitenciária na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. De acordo com a SEAP, a ação não exigiu o uso de força policial e foi apenas preventiva para organizar a unidade, que atualmente abriga 730 detentos. Essa foi a primeira revista realizada pela SEAP na gestão do novo secretário Pedro Florencio, que também acompanhou toda a ação. A Polícia Civil apresentou esta manhã um suspeito de participação no assalto a uma agência bancária dentro de um mini shopping e que terminou em tiroteio na semana passada na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da capital. Ele ainda teria envolvimento no roubo de uma joalheria de um shopping na zona centro-sul da cidade.
Felipe Mateus Silva do Nascimento, de 23 anos, conhecido como Playboy, é suspeito de participar do assalto a uma joalheria em um shopping na zona centro-sul da capital no dia 23 de julho e do roubo que terminou em tiroteio no centro da cidade, ocorrido na última sexta-feira. Ele seria o suspeito que foi baleado na mão durante o assalto em um mini-shopping na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro, e acabou preso nas dependências de um hospital localizado na zona sul de Manaus. Ele é reincidente na atividade criminosa, com passagem por latrocínio, homicídio e roubo. E no dia 23 de julho, por volta de 15h30, ele adentrou com mais 2 indivíduos no shopping Manauara, onde efetuou o roubo na joalheria de Dona, levando uma quantia aproximada de 200 mil joias. Segundo foi mencionado na Delegacia de Roubos e Furtos, que essas joias foram vendidas pelo valor de R$29 mil e repartidas entre os integrantes da quadrilha. Com relação ao roubo ocorrido na Avenida Eduardo Ribeiro, na sexta-feira passada, no mini shopping, numa loja de conveniência do Bradesco, eles levaram a quantia de R$6 mil. O Felipe foi reconhecido pelos policiais militares e pelas vítimas, o flagrante foi realizado e a DRF continua no encalço do restante da quadrilha. Ainda de acordo com o delegado, o assalto na agência bancária do mini shopping rendeu R$6 mil aos infratores. Mas a polícia ainda não conseguiu imagens do circuito interno para ajudar nas investigações. Foi solicitado uma filmagem da loja de conveniência, mas até o momento não chegou até a autoridade policial. Felipe foi autuado por roubo e será encaminhado para a cadeia pública no centro da capital. E 2 homens foram detidos em flagrante na noite de ontem, suspeitos de instalar dispositivos de furtos em caixas eletrônicos dentro de uma agência bancária localizada na Avenida Altaz Mirim, no bairro São José 2, zona leste de Manaus. Um vídeo gravado por policiais mostra um dos suspeitos tirando o dispositivo, conhecido também como chupa-cabra, que é responsável por prender os envelopes de depósitos com dinheiro. Com a dupla, ainda foram apreendidos um carro e ferramentas utilizadas para implantar o dispositivo. A dupla foi encaminhada ao 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foi indiciada pelo crime de furto qualificado. Do rosa para o azul. O mês de novembro chegou e agora as atenções se voltam para a saúde dos homens, principalmente com relação à prevenção ao câncer de próstata. Mas, além disso, as autoridades em saúde querem mesmo é que, de alguma forma, os homens, que são conhecidos por não gostarem de ir ao médico, mudem esse pensamento. Unidades de saúde com uma nova cor, o azul predomina nas paredes, nas plaquinhas que incentivam os homens a procurarem o médico com mais frequência. Afinal, nem todos são iguais ao seu Ivanildo. Essa conversa entre ele e o médico é constante. O funcionário público já fez exame de próstata, de sangue e vários outros de rotina. É sempre bom você se prevenir, saber como é que está o andamento de sua saúde e, no mais, o homem ele não pode simplesmente se omitir de procurar esses profissionais. O médico diz que o exame da próstata ainda é cercado de preconceitos sem necessidade. Não tem mais aquele medo do homem fazer consulta referente ao problema da próstata. Já está vencido e agora nós temos médios de diagnóstico muito mais avançados, como a ultrassonografia, a biópsia, que antigamente não se tinha, né? Nesta unidade básica de saúde, no bairro Santa Itelvina, na zona norte de Manaus, o Novembro Azul não chegou apenas para conscientizar sobre o câncer de próstata, mas o homem que chega aqui pode ir do clínico geral ao dentista. O Novembro Azul atraiu também o Davi, que passou por aqui para fazer exame de sangue. Tudo certinho? Tudo certinho. Para não estar vindo depois, para estar já quando tiver um caso avançado, já tiver meio só sentindo dor. Independente do exame que se for fazer em qualquer unidade de saúde, é importante prevenir, em especial o câncer de próstata. Só no ano passado, quase 70 mil homens no Brasil foram diagnosticados com a doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Lembra do seu Ivanildo, lá do início da reportagem? Para não engrossar a estatística, é que o funcionário público sempre aparece no consultório. Para ele, prevenir não é tabu. É um exame super simples, né, e faz com que nossa saúde permaneça sempre tudo bem com ela. Com certeza. Falta
Falta menos de uma semana para a Miss Amazonas Carolina Toledo viajar para São Paulo, onde vai disputar o concurso Miss Brasil no dia 19 de novembro. Esta manhã, Carol veio até a sede da Band Amazonas fazer uma visita. E não veio sozinha. Com ela, a Miss Acre, que está na cidade para finalizar a preparação do figurino para o concurso nacional. Duas mulheres deslumbrantes. Esta manhã, a Miss Amazonas Carolina Toledo e a Miss Acre Maxine Silva visitaram a sede da Band Amazonas. A TV Band é a emissora oficial do concurso Miss Brasil, com transmissão ao vivo para todo o país. Estudante de Direito, a candidata representante do Amazonas, Carol Toledo, não vê a hora de chegar a São Paulo para participar do concurso. É sempre um prazer estar aqui com vocês e estar chegando cada vez mais perto. E vocês sempre aqui me acompanhando um pouquinho da minha rotina. E é isso aí, gente. Torçam muito. A Miss Acre Maxine Silva é estudante de nutrição e está em Manaus para finalizar a preparação do figurino para o concurso nacional. Eu estou indo para lá com uma boa expectativa, boas vibrações, inclusive daqui, porque as pessoas me receberam super bem. O design de moda responsável pelos vestidos das duas candidatas é o amazonense Caleb Aguiar. A gente observa o corpo, a pele, a tonalidade de tecido, essas coisas todas que é para poder fazer um trabalho legal, maravilhoso, para tudo dar certo. Este é um dos últimos compromissos de Carol Toledo e Maxine Silva antes do concurso Miss Brasil, que vai ser disputado no dia 19 de novembro em São Paulo. Antes disso, todas as misses vão passar 7 dias confinadas em um hotel de luxo, também na capital paulista. Então eu já estou embarcando dia 11 agora e nós ficamos lá confinadas, cumprindo a agenda, e dia 19 é o concurso, a grande final. Sim, nós já temos certo contato, né, com todas as meninas, mas eu acho que o baque mesmo vai ser quando nós chegarmos lá, que vermos todas cara a cara. Durante a visita na sede da Band Amazonas, Carol e Maxine participaram de um programa ao vivo, desfilaram e conversaram com a apresentadora Socorro Sampaio. Mais uma oportunidade para as candidatas conquistarem o carinho e a torcida do público. É a oportunidade realmente da Miss dar o último checklist em tudo que foi solicitado pela coordenação nacional, e a ansiedade, é claro, é inevitável. Nós sempre vamos estar ansiosos e desejando que a Miss faça uma boa representação do nosso estado e, claro, com classificação e, quem sabe, trazer a coroa. Policiais da Delegacia de Homicídios e Sequestros voltaram ao local onde o corpo de uma jovem de 18 anos foi encontrado esquartejado esta semana na zona leste de Manaus. Havia suspeita de que as partes que ainda estavam desaparecidas estivessem lá, mas nada foi encontrado. A polícia ainda investiga se o crime foi passional. Denúncias anônimas trouxeram os policiais até este ponto do Igarapé do 7, no bairro São José, zona leste de Manaus. No local, os investigadores encontraram um saco com material que aparentava ser restos humanos, porque emitia um mau cheiro. No saco plástico estariam os possíveis restos mortais da jovem encontrada morta e esquartejada esta semana. Com a ajuda de um trator, o material foi recolhido e analisado ali mesmo no chão. Mas, para a surpresa dos investigadores, tratava-se de pedaços de gados descartados. E a gente continua a procura. Quer aproveitar, inclusive, o espaço de vocês aí para ver se alguém encontrar, entre em contato com a polícia, especificamente através, do 190 ou até o Disque 181. A jovem estava desaparecida desde a madrugada do último domingo e foi encontrado apenas o tronco na terça-feira. A polícia também encontrou várias marcas pelo corpo. A única identificação da jovem é uma tatuagem. A gente já tem, inclusive, linhas de investigação bem definidas, tá certo? Uma tendendo mais do que a outra, e a gente espera, no curto espaço de tempo, dar a resposta positiva para a família que está sofrendo, assim como para a população, tirando de circulação os bandidos que fizeram essa atrocidade com essa jovem aí de 18 anos. A perseguição a um carro roubado terminou com 2 assaltantes baleados agora à tarde na zona leste da capital. Um parente do dono do veículo, que estava dentro do carro, estacionado em frente a uma agência bancária, era mantido refém e foi liberado sem ferimentos.
Os homens conduziram este veículo por cerca de 5 quilômetros do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, até este ponto que fica no bairro Novo Aleixo, zona leste da cidade. Dentro do carro havia uma pessoa que foi obrigada a seguir viagem com os 2 suspeitos. A polícia foi acionada e perseguiu o carro roubado. Durante a fuga, os bandidos perderam o controle da direção e colidiram com este outro carro. Então a nossa viatura fez o acompanhamento até chegar aqui na Avenida João Câmara, onde esse veículo Gol em fuga colidiu com esse Renault Clio de cor prata. E então eles desceram do carro e empreitaram fuga a pé. Foi quando a guarnição desembarcou e conseguiu alvejar, numa troca de tiro, conseguiu alvejar eles aqui no Hip Rap, os 2. O homem que ficou sob a mira dos bandidos disse que foi agredido. As marcas da violência estão pelo corpo. Todo tempo dentro do carro me ameaçava e, inclusive, um falava que ia me matar, me levou para uma casa abandonada ali também. Aí eles iam me amarrar e o outro não quis. Aí eles começaram a ficar andando comigo de novo. Toda essa ação durou quanto tempo? Tempo de 1 hora. Os suspeitos foram atingidos por tiros da polícia, ficaram feridos e estão internados no Hospital Platão Araújo e passam bem. Um ônibus da empresa Aruanã, que recentemente retomou o transporte de passageiros pela BR-319 entre Manaus e Humaitá, tombou na manhã de hoje ao tentar passar por uma das pontes de madeira na altura do quilômetro 280 da estrada. De acordo com informações da empresa, o veículo havia saído de Lábea com destino à capital, mas estava sem passageiros. Apenas um motorista estava no ônibus, mas ele não se feriu. Ainda bem que foi só um susto, né? Agora, o esporte. Karatecas do Amazonas estão entre os melhores do país. Mas neste final de ano, os treinos são reforçados para que eles mantenham o nível técnico. Só que os amazonenses não querem apenas representar o Amazonas em competições nacionais. Eles sonham em defender o Brasil nos Jogos Olímpicos em 2020. O desafio é ousado: conseguir uma vaga na seleção brasileira de karatê e, consequentemente, representar o Brasil em competições internacionais. O caminho até lá é grande, mas para esses 2 lutadores amazonenses, o talento e a determinação podem ser a solução para se chegar nos resultados positivos. Natália e Carlos Eduardo são irmãos e dividem o mesmo sonho, o de defender o Brasil nos Jogos Olímpicos em 2020. Um sonho distante, mas que, se depender do esforço deles, tem tudo para dar certo. Eu estou muito ansiosa para disputar a seletiva em março do ano que vem em Aracaju, até porque é uma ótima oportunidade e, para mim, é muito bom, porque na verdade eu entrei no karatê com o objetivo de estar faixa preta, mas eu cresci muito, evolui muito, então eu fico muito feliz por isso. Vou ter que dar meu melhor com a ajuda da Renata, com a ajuda de todo o pessoal. Prova de que isso é possível está estampada no peito dos 2 lutadores. Natália, de 11 anos, e Carlos Eduardo, de 9, são os atuais campeões brasileiros em suas categorias. Mas a proeza no esporte não se restringe apenas aos irmãos. Outras promessas do karatê amazonense também exibem medalhas conquistadas ao longo do ano. Na região norte, essa turma está entre as melhores em suas categorias e no tatame eles esbanjam talento. O maior obstáculo deles é o nervosismo, né? Porque eles saíram daqui muito bem preparados, eles treinaram duro para a competição, foi treinos exaustivos de segunda a segunda. E aí chega na hora, eles ficam nervosos, principalmente as crianças, né? E aí trava um pouco, mas não impediu que eles alcançassem o objetivo deles na competição, que era trazer medalha para o estado. Durante os treinamentos, esses meninos e meninas mostram que têm talento de sobra, mas ainda falta incentivo para que o sonho dessa garotada seja realizado. O Amazonas não é privilegiado, né, pela situação geográfica, ou seja, a gente para sair daqui para qualquer canto tem que sair de avião. Então é o nosso maior adversário, a falta de apoio e esse deslocamento. A seletiva nacional acontece fora do estado, mas nós vamos levar nossos atletas, isso aí quer queira ou quer não, nós vamos fazer o nosso papel e mostrar que em 2020 o karatê se tornando olímpico, nós vamos ter atletas, se Deus quiser, do Amazonas representando o nosso estado.
Boa sorte para esses futuros campeões. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais, Facebook e Twitter /Band Amazonas. Logo depois da propaganda política obrigatória, você acompanha os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. No Jornal da Band, uma boa noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.